Fala, galera! Como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração por aí? Ó, já comecei até meio gaguejando porque a nossa participante hoje aqui, nossa entrevistada, é de um alto nível tão grande, pessoal, que eu até me enrosquei aqui para falar. Mas esse é o seu Bigode de Newton, seu podcast diário, semanal, por que não mensal, né? Mas você sempre está aqui com a gente, está sempre atento às novidades, à ciência, à tecnologia cotidiana. E hoje, claro, né, para a gente não quebrar essas expectativas, estamos aqui com a Isis Cash, formada em fisioterapia na USP de Ribeirão Preto, nasceu em Pederneiras, atualmente se encontra aqui em Bauru e está no 4º ano de medicina. Além disso tudo, se já não bastasse todo esse currículo, a Isis ela também é atleta de fisiculturismo, apaixonada por esportes, é também integrante de uma clínica integrativa e tem uma marca de suplementos que é a Mediterrâneo. Pessoal, salva de palmas para a Isis Cash. Salve de palmas. Boa! Isis, gostaria que você se apresentasse, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, me sinto muito lisonjeada com essas apresentações. Espero que eu atenda 10% de todos esses elogios. Mas eu sou a Isis, como você já me apresentou. Eu sou casada, eu tenho 2 filhinhos do coração, sou cristã, sou apaixonada por esportes. Faço medicina, sou fisioterapeuta e, assim, é um prazer poder estar conversando com vocês, que a gente tem papos tão em comum, é tão bom ter essa conversa. Eu tenho certeza que quem está em casa vai se sentir sentado aqui com a gente, batendo esse papo. Nossa, que legal. É muito bom começar já assim com essa energia positiva e isso é muito legal. Agora eu gostaria, Isis, para a gente já começar a se aprofundar. Sim. Como é que essa história de atleta de fisiculturismo, a gente estava conversando aqui e você me contou que você era muito magrela. Você era um peso pena, digamos assim, e como que você foi essa trajetória no fisiculturismo de sair de um peso pena para ser campeã? Conta pra gente. Exatamente. A gente sempre tem que ter uma motivação, né? A minha motivação foi que eu era muito magra. Mas assim, eu tinha vergonha. Gente, é aquela questão de você usar 2 calças. Quem é muito magro sabe disso, vai entender. Chega na adolescência, você quer ter mais curvas. E eu era muito, muito, muito magrinha. Eu usava roupa de criança, eu ia comprar... Gente, com 20 anos, eu ia comprar biquíni, eles me mandavam ir na loja infantil. Então, assim, era um trauma. Ser muito magra é um trauma também. Então, eu não usava shorts, porque eu tinha vergonha, porque a perna era muito magra. Aí eu comia tudo errado. E assim, eu me sentia frustrada, porque eu comia errado propositalmente. Eu falava, eu quero engordar. E o meu irmão, ele fazia educação física. E ele falava, não, você precisa treinar. Só que, quando eu era menor, as pessoas falavam que a academia era pra emagrecer. Eu falava, você tá louco? Eu vou na academia, eu vou ficar mais magra ainda? Eu falei, não, não vou. Aí eu comecei a ir com ele, que ele falou, não, você vai melhorar, você vai ganhar músculo. E comecei a frequentar. E, assim, comendo tudo errado ainda, mas já me empenhando. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. E daí eu me apaixonei, porque a academia, a musculação, ela não é só sobre você ir lá e puxar ferro ou fazer uma hora de exercício. Existe um universo por trás. Se você quer ganhar músculo ou você quer emagrecer, você vai pensar no que você vai comer, você vai pensar na hora que você vai dormir, você vai começar a aprender a dizer não para muitas coisas que vão contra o que você está buscando. Então eu saí de uma indisciplina que eu tinha. Para muitas coisas eu era procrastinadora, eu era indisciplinada, começava as coisas e parava. Mas como eu tinha uma motivação e eu comecei a ver resultado, de pouquinho, de muito pouquinho, eu falei, eu vou insistir nisso daqui. E desde que eu comecei com 14 anos, eu não parei mais. Eu não parei mais. E comecei a, por conta, estudar mais, o que eu tinha que comer. Fiz muita dieta louca. Já comi mais de 1,5 kg de frango por dia. Comia frango no café da manhã com brócolis. Aquela loucura. 6 refeições de frango ou carne no dia. Já errei em muita coisa, mas assim, buscando melhorar. Com certeza. E vendo um pouquinho de resultado, aí eu me empenhava mais. E a grande força motriz foi que muita gente falava que não tem como. Começou em casa. Minha mãe, sua família inteira assim, Isis, você não vai conseguir ter músculo. Você não vai ficar forte. Eu ia ouvindo muitos nãos. E quanto mais eu ouvia não, eu falava, mais eu vou fazer. Então, entrei na faculdade, mas agora na faculdade é impossível, com a sua rotina vai ser impossível. Eu falava, eu vou fazer. Mas aproveita, porque quando você chegar no 5º ano no estágio, no hospital, você não vai conseguir.
Eu falei, eu vou. Nem que eu vá meia-noite, nem que eu me inscreva numa academia 24 horas. E eu não parei mais, né? Não parei. Acho que desde que eu comecei, eu nunca passei mais que 2 semanas sem fazer. Mas o grande diferencial, assim, divisor de águas, foi quando eu encontrei o treinador certo. Né? Porque buscar ajuda de profissionais, eles são profissionais por causa disso. Então, começou com uma história muito doida, né? Que eu já seguia, tinha passado em vários personagens, pegava vídeo na internet, nutricionistas, até que eu encontrei meu marido na internet, que se tornou meu marido. Já dei spoiler, poxa. Mas encontrei alguém que, assim, eu acreditei, e é muito importante que a gente confie. Quando você vai ser liderado por alguém, instruído por alguém, seja seu professor, seja seu instrutor, seja seu técnico, você tem que confiar nele e no que ele faz. Não pode ficar colhendo informações que nem a gente faz. Pega informação de um aqui na internet, aí já muda a informação. Se você tá com um médico, se você tá com um fisioterapeuta, se você tá com qualquer profissional que você confia nele, siga. Siga a vertente dele. Não fique pescando informações soltas. E daí, ele viu mais potencial em mim do que eu via, né? Então, ele falou, você é capaz. Eu falei, não sei se eu sou capaz. Ele falou, não, você é capaz. E com isso, mesmo ouvindo muitos nãos, de que você tá na faculdade, eu já tava fazendo medicina. Nossa. E ele falou, não, você consegue. Eu falei, eu não sei se eu consigo, meu tempo não dá. Eu achava que era uma coisa que eu tinha que parar minha vida pra isso. Ele falou, não, você vai dar conta. E daí eu fui, e a primeira vez que eu subi no palco, eu já fui campeã da minha categoria de iniciantes. Nossa. Geralmente, quando você entra no fisiculturismo, você entra nos iniciantes. Depois, você pode competir com as pessoas que já competem, os profissionais. Certo. Depois de 1 ano, geralmente, só em outro campeonato. Mas eu tava tão bem, e é pela IFBB que eu fui competir, que é uma das maiores federações. E eu tava tão bem que eles falaram, não, a gente vai deixar você competir neste campeonato com as que não são estreantes. Então, eu ganhei das estreantes, ganhei na minha categoria com as que não eram estreantes. Aí, no overall, que é quando eles pegam o campeão de cada categoria e analisam quem é a campeã de todas elas, eu ganhei o overall também. Então, no mesmo campeonato, eu ganhei 3 campeonatos, né? 3 competições. Caramba. Fui pro brasileiro, até que peguei em 3º lugar do brasileiro. Sei. Aí, eu falei, bom, satisfiz o que eu queria, que era chegar no palco, eu vou continuar com uma vida de atleta, mas por enquanto sem palco. Nossa, ô Isis, e me conta mais assim sobre isso, que você é uma multicampeã aí pela sua carreira, e você é vegetariana e não fez uso de anabolizantes? É o que eu sempre falo, eu adoro ir contra as estatísticas, né? Eu adoro. Porque quando falam que é impossível, é só porque alguém não tentou. Então, eu sempre ouvi a história de eu ter virado vegetariana, como eu falei antes, eu comia carne 6 vezes no dia, né? E daí, na época da pandemia, eu estava muito dedicada, gostava muito, eu comia muita carne mesmo. Aí, o que aconteceu? Eu perdi o meu irmão, e foi por uma morte não esperada, uma morte provocada, e eu vi que quando uma morte não é natural, ela causa muita destruição. Né? Então, foi uma das maneiras que eu senti para eu me aliviar desse peso, né? Eu senti que se um animal não pudesse mais morrer por mim, para que eu tenha que comê-lo, e é por mim, não era as outras pessoas. Se eu pudesse evitar que um animal morresse de uma maneira que não é natural, só para eu me alimentar, sendo que eu tinha outras opções, eu não comeria mais. E assim, da noite pro dia, eu falei, nunca mais vou comer. Não vou mais comer. E daí, aquela loucura, eu não sabia o que comer, eu só comia carne, e eu já amava musculação. Comecei a procurar nutricionistas e todos falavam, olha, não tem como você bater a quantidade de proteína, né, pro que você quer, sem comer nada de carne. E eu falava, não, mas nem que eu não bata mais, mesmo que eu não consiga mais músculo, isso pra mim é mais importante. E aí chegou nesse ponto de que eu procurei na internet, eu peguei Covid, eu ia fazer um intercâmbio fora, não consegui embarcar, mesmo assintomática, ia fazer um trabalho voluntário de 3 meses no México, ia cuidar de criança com paralisia cerebral numa caravana. Aí já tinha fechado minha clínica, falei, não, agora eu vou pra lá. No dia, assim, 2 dias antes de embarcar que precisava do teste, fui fazer, deu positivo. Eu falei, mesmo sem sintomas.
Aí eu falei, gente, acabou minha vida, né? Acabou minha vida, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais paciente, porque eu passei eles para outro serviço, porque eu ia ficar fora. Eu morava com meus pais, eu falei, eu vou ficar trancafiada aqui no quarto, porque eu tinha medo de passar para eles. Eu falei, eu não posso treinar, o que eu vou fazer? Falei, vou procurar vídeo de treinar em casa. Falei, vou começar a treinar no quarto. Tava na moda, né? Aí eu falei, é o que eu tenho para fazer. Aí comecei a acompanhar um cara que eu falei, nossa, e ele passa os treinos muito bons, e ele era super forte. Aí descobri que ele era vegano. Eu falei, quê? Eu falei, ele é nutricionista, educador físico, e é vegano e forte. Eu falei, é nesse cara que eu preciso ir, né? Ele vai contra tudo que eu ouvi. Aí... Spoiler, sabemos quem que é. Sabemos quem que é, spoiler. Aí não teve jeito, né? Lindo daquele jeito, super capacitado. Eu comecei a acompanhar com ele e hoje eu consegui um horário perpétuo na agenda dele. Porque agora eu sou a esposa do Márcio Magnani. Mas olha isso, já fazendo aqui um comentário. Santo de casa faz milagre? Faz milagre, faz gente. Milagre. Coitado, ele sofre, porque ele tenta ajustar a dieta ideal e a nossa rotina é uma loucura. Sei. E eu fui um desafio pra ele, né? Porque eu falei, olha, eu não quero comer nada industrializado, eu quero comer natural, eu não quero nada que seja de proteína animal. Ele falou, não, a gente vai fazer. Eu falei, é possível? Ele falou, não, vamos. E ele falou, você consegue, se você treinar certo. Ele me ensinou, né, que as proteínas, a carne é uma fonte de proteína, mas não é uma proteína, não é só ela que tem proteína, né? A gente consegue proteína de grãos, então feijão, grão de bico, lentilhas, tofu, então existem vários alimentos, a soja, que você consegue muitas proteínas, né? Se você comer ovo, você consegue colocar no ovo também, né? Se não for vegano. Então ele falou, não, a gente vai conseguir. E foi um desafio para ele também, porque ele nunca tinha preparado alguém que não comia carne. Olha só. Ele já era preparador, mas ele nunca tinha feito. Ele falou, a gente vai conseguir. E assim... Foi um laboratório incrível de viver essa jornada e a gente conseguiu, através a base, claro que você perguntou do anabolizante, o anabolizante é um potencializador, né? Ele é um potencializador, então quem compete geralmente faz uso porque ele estimula muito, né? Então ele faz os músculos crescerem, mas a gente tem que entender que na fisiologia e na categoria também que eu queria, que é a biquíni, que é uma categoria mais magra, né? É uma categoria que você não precisa ter a musculatura muito exuberante, com treino certo e pesado, não é treino fofo. Possível. É um treino pesado, disciplina, comida certa, você vai desenvolver, porque o músculo, ele não responde, ele não tá esperando anabolizante para crescer, ele tá esperando estímulo. Então, se você estimulá-lo da maneira correta e colocar o substrato, que são as proteínas, para construí-lo, você vai conseguir. E você acha que toda pessoa consegue isso que você conseguiu, Isis? Eu acho que, assim, existem fatores genéticos, né? Não tem como a gente falar que tem pessoas que têm um biotipo que elas conseguem mais massa muscular, então existem os biotipos. Mas é possível, se você tiver disciplina e você aprender, porque, por exemplo, no fisiculturismo existem categorias. Então, quem tem um físico mais magro, como era o meu caso, é muito difícil competir numa categoria wellness, que é muito mais musculosa. Você enxergando a sua variabilidade genética, mas com dedicação e foco, é possível, é possível. Então, nunca acreditem que é impossível. Se você tiver um bom instrutor, um bom treinador, fazer as coisas com disciplina, você vai conseguir. Legal isso. Olha, e eu tô até pensando aqui o seguinte, como que é para uma fisioterapeuta treinar nessa alta intensidade? Você falou que você corre, que você gosta de nadar, de pedalar. Isis, como é que é uma fisioterapeuta assim, quando tem lesão? Você mesmo faz as manobras em você? Porque, pelo que eu tô entendendo, olha, o seu marido... educador físico, nutricionista. Isso. Você, fisioterapeuta, tá fazendo medicina. Gente, tá faltando o quê? Um engenheiro e uma advogada lá na casa. Só isso pra zerar a vida. Pra zerar a vida ali, né? Mas gostaria de saber, como é que é a Isis, atleta e fisioterapeuta? Eu adoro, né? Porque, primeiro, isso me aproxima muito dos meus pacientes. Então, essa questão multimodal, né? Que eu pratico várias modalidades de esporte, me aproxima dos meus pacientes. Porque quando eles falam pra mim que eles estão com uma dor,
Eu sei, porque por eu fazer, eu sou uma pessoa. E assim, a gente sabe que nós instruímos uma coisa, mas muitas vezes a nossa mentalidade, o nosso ímpeto, né, aí é uma coisa muito mais pessoal. Então eu sei o que precisa ser feito, mas muitas vezes o meu ímpeto me faz ir além. Se eu tô numa prova, por exemplo, a minha cabeça de fisioterapeuta vai falar, se você aumentar o pace, por exemplo, você sabe que você tem mais chance de lesionar. Mantém, mas aí entra a Isis humana, que fala assim, eu quero bater o meu RP. Eu quero terminar isso daqui me sentindo exausta. A mesma coisa com os pesos, né? Eu tô na academia, eu sei que eu preciso trabalhar com 75% da carga na cadência e tal. Mas muitas vezes é a minha cabeça que quer fazer mais, quer superar. Então, assim, por eu ser humana e atleta, eu entendo cada coisa que o meu paciente passa. E isso traz proximidade, porque geralmente eu já senti a dor que ele sentiu. Geralmente eu não mando ele parar de fazer tudo, porque seria muito confortável para Isis, fisioterapeuta, falar, olha, o futebol te machuca, vamos parar com o futebol. Mas eu entendo que é você parar uma atividade física que te sara, né, que faz bem para sua cabeça, que te deixa bem, que te motiva. Então, eu sempre vou adaptar para a realidade, né? Então, acho que isso torna o atendimento muito mais humano. E eu também sei, por praticar várias coisas, eu sei o que mais machuca em cada um dos esportes, né? E a questão de me cuidar, sempre que eu lesiono, eu mesmo me trato. Os lugares que eu não alcanço. Porque eu falo, gente, se eu não confiar no meu trabalho, eu sou a pessoa mais interessada na minha cura. Então, claro que eu tenho parceiros ótimos, mas eu sempre falo, olha, esse é o tratamento, você me ajuda a fazer? Muito legal você deixar claro isso, né? Muito bom. Mas eu quero saber mais dessa parte da sua formação como fisioterapeuta, né? Então, você saiu lá de Pederneiras, foi fazer fisioterapia em Ribeirão, aí você voltou para sua cidade com aquele sonho da medicina, influência ali dos pais, a sua irmã. Conta melhor isso daí, Isis, vamos lá. Então, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa bem indecisa, procrastinadora. Chegou no terceiro colegial, falei, porque é uma baita de uma responsabilidade para um jovem de 17 anos, ter que escolher o que você vai fazer para a vida, né? Então, acho que todo mundo se sente muito perdido, muito inseguro. E daí, é claro que eu ficava, depois eu escolho. Aí tava chegando, gente, faltava 2 meses para começar as provas, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso prestar. Eu tive professores maravilhosos lá em Pederneiras, eu sempre vou honrá-los. E o Daniel, meu professor de redação, ele sentou do meu lado, falou, com várias revistinhas, assim, falou, Isis, a gente tem que escolher uma profissão. Ele falou, fica mais um tempo depois da aula, que assim, vamos fazer teste vocacional, vamos ler sobre as profissões, algumas você tem que sentir mais afinidade, né? Aí eu falei, tá bom, minha irmã já prestava medicina, e daí meus pais falaram, você pode prestar tudo menos medicina, que a gente... Porque era muito sacrificante. Antes tinha que ir para os lugares para prestar, então eles viajavam muito com ela, era muito gasto. Frustrações, né? Porque quando não passa, ela ficava muito triste por muito tempo. E eles, pais, né? Eles não queriam, não era porque eles não queriam que eu fizesse. É porque eles não queriam que eu passasse nenhuma dor, como eles iam ela sofrendo, né? Entendi. Então... Aí eu falei, tá bom, então eu falei, quero ser bióloga marítima. Aí eles olharam pra mim e falaram, Isis, você mora em Pederneiras, a gente tem o Rio Tietê. Ela falou, você vai morrer de fome, não dá pra você atuar aqui. Falei, tá bom, então eu vou ser filósofa. Ela falou assim, Isis, mas você gosta de dar aula? Falei, não, mãe, quero só filosofar. Ela falou, então, não é bem assim. Então eu inventava umas coisas assim, muito doidas. Aí meu professor começou junto comigo, eu falei, bom, uma coisa que eu sempre gostei foi de cuidar. Eu falei, eu amo cuidar. Meu hobby favorito de pequena, a gente tinha uma piscininha, eu ficava a tarde inteira salvando bichinhos. Eu passava o dia inteiro, eu reabilitava. Aí, eu amava cuidar. Minha tia tinha dor nas costas, eu amava fazer massagem nela. Eu tinha essa preocupação, esse cuidado. Gente, eu tinha um bichinho que ele tinha que pular, o ursinho de pelúcia, ele tinha uma mola, mas tinha algum problema nele. Aí eu fazia físio nele, sem saber que era físio. Eu ficava reabilitando ele a tarde inteira. Aí eu falei, eu gosto disso, né? Falei, vou prestar. Eu passei por no terceiro colegial, eu peguei várias doenças, né? Assim, coisas virais e tudo mais.
hepatite A, alimentar, eu peguei tudo. Aí, como cai a imunidade, então fui pegando uma coisa atrás da outra. Eu passei 6 meses sem frequentar a escola. Nossa. Eles me mandavam trabalho em casa. Então, eu tava meio desencanada. Eu falei, ai, gente, não vou passar em nada mesmo. Eu passei 6 meses sem estudar. Sem estudar. Aí, falei, bom, mas vou prestar físio. Gostei de físio. Vou prestar. Fiz todos os vestibulares e eu passei em tudo que eu prestei. Olha eu passei só. na Unesp, eu passei na UFSCar, eu passei na USP. Aí eu falei, gente, agora eu vou ter que ir. Gente, esse vírus, ele foi ali abençoado, digamos assim, né? Brincadeiras à parte, né? Vírus de sabedoria. É. Aí eu falei, bom, fui conhecer as faculdades, meus pais me levaram, aí eu optei pela USP, porque é a melhor da América Latina, a estrutura é incrível, sou apaixonada pela USP de Ribeirão, só que eu saí de uma cidade de 35 mil habitantes para Ribeirão Preto. Nossa. Eu morava em Pederneiras, eu fazia tudo a pé, não tem violência, a gente dormia com a porta destrancada, nunca peguei um ônibus na minha vida, porque lá é tudo, minha mãe levava, ou era perto, eu ia a pé. Aí, quando meus pais me deixaram, no primeiro dia, eu vi o carro deles indo embora, eu me senti aquele cachorrinho que cai da mudança. Eu vi o carro deles indo embora e eu não sabia fazer nada. Eu falei, gente, eu não sei ir pra faculdade, eu não sei nada da vida. E eu falo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu não aprendi só fisioterapia. Eu aprendi a viver. Eu aprendi que a cama não se arruma quando você acorda, sozinha automaticamente. Se você tem que ter planejamento para ter ido no mercado, para organizar suas contas, para pagar no dia certo. Eu percebi que tem juros, as coisas. Eu falava, gente, eu não conhecia juros. Uma semana que passava que eu atrasava a conta, dobrava. E eu tinha que passar vergonha de pedir dinheiro para minha mãe. E eu via aquele esporro. Yeah. Então, não tinha carta, comecei a andar de ônibus. Enfim, eu aprendi a me virar. E daí a USP também foi uma escola, assim, de vida, né? Porque você é muito cobrado. Então, a minha formação não foi uma formação... Eu saí de uma escola onde eu tinha facilidades, meus professores que nem sentavam na minha carteira para me ajudar a escolher minha profissão. E eu fui para um lugar que, assim, eu tinha que me virar, né? E eu era muito cobrada. Legal. Então, a fisioterapia lá na USP, por ser um hospital terciário, são os casos mais difíceis que tem. Mas aí eu descobri que eu amava solucionar. Eu tinha muito prazer em fazer aquilo que ninguém conseguia fazer. E daí eles começavam a me dar os pacientes mais e mais difíceis, porque eu gostava de ir atrás, né? E eu dava resultado. Então, eu conseguia fazer coisas que me fazia... Quando eu entendi, que eu cheguei nos estágios, eu falei, se eu estudar e se eu for dedicada, porque não é gostoso, gente. Quem fala que é gostoso passar horas sentado estudando, não é prazeroso. Mas quando eu olhava, eu estudava mais do que a média, eu estudava mais do que eu era cobrada, eu sempre li uma página a mais, eu sempre li o rodapé, e chegava um paciente que ninguém sabia resolver e eu sabia, aquilo me fazia sentir a pessoa mais recompensada na face da Terra, porque não era sobre tirar 10 em prova, era sobre devolver a função para alguém que já tinha desesperança, e eu falei, eu sou apaixonada por isso, e daí eu entendi que era aquilo que eu queria fazer. Cuidar de pessoas era a coisa que eu mais amava. Me formei. Eu falei, eu quero ficar em Ribeirão, porque eu adorava lá, minhas amigas estavam lá. Só que no último ano de estágio, que lá também é estágio, no último ano eu passei nos postinhos, né? Que a gente chama de postinhos, UBS, as unidades da família. Sei. E eu lidei pela primeira vez com uma saúde que eu não conhecia. Que era uma saúde que não olhava a doença. E não era mais um joelho que eu tava arrumando ou um lesado medular que eu tava ajudando a voltar a recuperar os movimentos. Não era uma lesão, era uma família. Era uma equipe multiprofissional sentada. Eu nunca tinha visto aquilo, porque eu só trabalhava em hospital. O hospital, o paciente chega, você trata, ele vai embora. E tinha uma mesa de todo mundo sentado e falando, gente, vocês viram o Joaquim? Que Joaquim? O filho da Rosana. Ah, o filho da Rosana, neto de tal. Gente, vocês viram que ele não tá indo bem na escola? O que pode estar acontecendo? E a Nutri falando, olha, ele tava com déficit nutricional. E o médico falando assim, não, realmente, ele tava abaixo da curva de crescimento. Ah, daí a assistente social, não, mas você viu que agora a avó que tá cuidando e a avó já é debilitada, pode ser que ela não esteja conseguindo. Beleza, gente, vamos fazer um plano pra família deles? E cada um abraçando uma parte. Eu olhei para aquilo e falei, é isso que funciona.
A gente não pode olhar para lesão, a gente não pode olhar para doença, a gente tem que olhar Por todas as variáveis ali, para o né? integral. Não adianta nada eu receitar o melhor medicamento para uma pessoa que não tem condição de comprar. Então, assim, eu me apaixonei por saúde coletiva de um tanto e a saúde da família, né? E eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Aí eu me formei. O que aconteceu? Eu tive que voltar pra minha cidade, porque as meninas que eu moravam, cada uma era de um lugar e não dava pra eu bancar um aluguel sem ter emprego, né? Mas eu voltei falando, mãe, eu só vou voltar enquanto eu distribuo meus currículos, eu não vou mais ficar em Pederneiras. Aí, ok, voltei pra lá, na primeira semana que eu tava lá, a físio do hospital daqui saiu de licença de urgência e não tem quem atenda. Eu falei, não vou. Falei, não vou, eu quero trabalhar, não vou ficar aqui em Pederneiras. Filha, vai lá só pra cobrir. Minha mãe era administradora do hospital. Ela falou, vai lá só pra cobrir, a gente tá precisando. Fui e fiquei 3 anos. Nossa! Um dia ficou 3 anos. Fiquei 3 anos. Ela se afastou, eu acabei ficando lá, me envolvi com os pacientes. Eu comecei a ver que o sistema que era feito não era bem organizado, então não tinha prioridade para agendamento. Aí eu lá na unidade da parte administrativa de saúde, conversar com o secretário, falar que existia um outro jeito. E começamos a organizar, sempre atendi no SUS, que eu gostava muito. Aí eu abri minha clínica também. Então, eu atuava no particular, domicílio, mas nunca deixei o SUS, porque eu sou apaixonada pelo SUS. Fiquei 3 anos lá, né? E daí, só que era aquilo. Eu amava aquilo. Eu amo a fisioterapia, eu ainda atuo, porque é incrível. Eu celebro cada conquista que os pacientes têm. Mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, todos os dias eu pensava, eu quero trabalhar com prevenção. Eu não quero ter que cuidar de algo que já aconteceu. Eu quero que a pessoa não chegue nisso. Eu quero que ela não passe pela... Se for possível prevenir, eu quero trabalhar com prevenção. E isso, hoje em dia, é o que eu falei para eles aqui no começo. Eu creio que a físio vai ser procurada, as pessoas vão procurar para prevenir lesões. Vai chegar esse momento em breve. Mas enquanto isso, eu falei, eu preciso atuar em quem mais precisa, eu preciso atuar em prevenção, e isso só a medicina. Eu tentei, eu fui para a saúde coletiva na Unesp de Botucatu, fazer mestrado, mas eu falei, eu não quero estudar sobre isso, eu quero fazer. Aí, para alegria dos meus pais, um dia eu falei, não dá para eu fazer 2 coisas. Isso a gente tem que levar para a vida. Se você quer fazer bem feito, você vai ter que escolher se dedicar a uma coisa. Você pode exercer outras coisas, mas o seu foco vai ter que ser, se o projeto for grande, você vai ter que focar nele, né? Eu falei, não adianta eu tentar passar em medicina trabalhando tanto que eu trabalho. Eu trabalhava 14 horas por dia, então eu falei, não tem como. Falei, eu preciso tomar essa decisão. Não foi fácil. Eu estava super confortável, eu tinha minha clínica, eu era referência, eu tinha os meus pacientes, eu amava o que eu fazia, né? Eu já tinha independência financeira, porque para quem é estudante, gente, isso conta muito. Isso é o principal. A gente não vê a hora de ter liberdade financeira. E eu falei, eu não posso continuar negligenciando o que o meu coração pede todos os dias. E essa é uma dica que eu deixo para vocês. Se existe uma coisa que você não passa um dia sem pensar sobre ela, você precisa fazer. Ah, legal. Nem que demore 30, 40, 50 anos, mas se tem uma coisa que você não passa um dia sequer sem pensar nela, vá atrás porque vale a pena. Legal. Todo o processo vai valer a pena. Legal, olha, muito interessante você falar isso, porque realmente, né, se você tem, digamos assim, essa obsessão e não tá dando valor, talvez alguma coisa tá errado ali, né? Pode ser que no futuro você se arrependa ou não, enfim. Mas eu quero saber exatamente isso, Isis. Uhum. Como que então, a Isis atualmente na medicina? Né? Que você disse, era uma obsessão sua, todo dia estava ali, todo dia entrou. Tá hoje no 4º ano. Sim. Como você se sente agora formada, pelo que a gente conversou, né, e pelo que eu sei, tem outras pessoas também que são formadas na sua turma. Como que você analisa a Isis hoje, estudante da medicina, e a Isis do passado, estudante de fisioterapia? Quais essas diferenças? Assim, as pessoas que estudaram comigo, eu gostaria muito que elas me vissem hoje, porque elas teriam muito orgulho.
Por quê? Por mais que eu estivesse na USP, né, que eu estivesse na melhor faculdade da América Latina, que é muito exigente, mas eu era muito imatura. Então, eu deixei de aproveitar tanto. Eu poderia ter feito, e assim, tive uma formação excelente, aprendi demais, demais, mas eu sei que eu poderia ter ido muito além. Eu poderia ter tido muito mais oportunidades, porque a minha imaturidade fazia com que eu quisesse as coisas mais fáceis, ou, por exemplo, já tá o suficiente o que é cobrado aqui. Ai, pra que nas férias eu vou fazer um congresso? Gente, matava a aula sim, entendeu? Com responsabilidade, não era nada assim. Mas chegou metade da aula e eu tava cansada, eu saía um pouquinho, ficava conversando com minhas amigas. Então, assim, eu tenho certeza. Muita gente fala assim, preciso passar em tal faculdade porque lá eu vou ser bom. Não é 100% verdade. Vão ter coisas que o nível de exigência de alguns lugares vão fazer com que você se esforce mais. Mas, se você tiver um propósito... Porque depois que você já fez uma graduação, você não tá lá brincando. Como eu falei, eu tive que abrir mão de muita coisa para ir para medicina. Ou para você que tá numa transição de carreira, ou um segundo curso, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, eu já tinha uma família... me casei, eu tenho 2 enteados, então eu tenho a clínica que nós temos hoje em dia, eu tenho muita responsabilidade, eu atendo fisioterapia, não existe tempo mais para brincar. O meu tempo ele é escasso, então toda vez que eu entro na sala de aula hoje, eu entro intencional. Eu sei o porquê eu estou ali, e mais do que o porquê eu estou ali, eu sei o que eu estou deixando para conseguir estar ali. Quantas horas que eu gostaria de estar com a minha família, que eu gostaria de estar com o meu marido, que eu gostaria de estar passeando com eles, e eu vou ter que falar não porque eu tô na faculdade. Eu vou ter que falar não porque eu tenho que estudar pra prova. Então, cada minuto se torna precioso. E a segunda coisa, quando você escolhe essa transição, você já tem um foco, né? Então, eu sei o que eu quero na medicina também. Então, eu já sou intencional em tudo que eu vou fazer lá. Se eu tô na aula, eu tô lá para aprender, eu vou tirar todas as dúvidas lá, porque eu não vou ter tempo fora. Então, eu entro intencional, eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou participar de uma liga, já vou direcionada. Eu vou pra liga da área que eu tenho mais afinidade, da área que eu quero exercer. Eu vou conversar com o professor, eu vou me aproximar do professor que é da área, que ele pode me abrir portas depois, que um dia, quando ele for se aposentar, ele vai lembrar do meu nome. Então, assim, quando a gente é intencional... vira outra coisa. Eu sou muito mais dedicada, eu sou muito mais disciplinada, porque agora eu sei o que eu tô fazendo ali, eu não tenho tempo pra perder, né? Legal. Então, assim, se você tem medo de fazer algum segundo curso, ou transição de carreira, o que quer que seja, faça. Porque, assim, eu tô velho pra isso. Ainda bem, porque não é velho, é maturidade. Você vai entender que é outra perspectiva, você vai sair de lá muito, muito mais, com muito mais aproveitamento. Então, é um incentivo para você que tem medo disso. Não tenha, porque você vai aproveitar muito mais. Legal, Isa. Olha, eu acho que até assim, me veio um insight agora de fazer uma pergunta muito importante, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho e tem muita gente que fala que existe o burnout, tem gente que fala que não existe. Saúde mental é importante, todo mundo sofre. Mas você falando, Isis, é uma coisa assim muito, muito impactante. Esse amor que você tem e dedicação pelo que você está fazendo. Então eu percebo assim, pelo pouco que a gente está conversando, que a Isis gosta de coisas impossíveis, né? Sim, e que já sofreu perdas, né? E mesmo assim, você teria tudo para, por exemplo... ser estudante de medicina, poxa, que já é um curso integral, né? Continuar atendendo, ser uma boa esposa, uma boa mãe ali, uma figura materna, ter esses compromissos. Então eu queria saber, Isis, assim, qual que é essa sua receita para se manter com esse brilho nos olhos, com esse amor, mesmo com essas dificuldades que você tem, né? Você usa essas dificuldades? Como é que é? Conta aí pra gente. Uma máxima que eu levo pra minha vida que ninguém me falou isso, eu vivi isso. Então, vivendo isso, eu consigo afirmar pra você que essa sobrecarga que a gente sente não é excesso de tarefa, é falta do que você realmente gosta.
Porque eu já tive rotinas em que elas eram mais tranquilas e eu me sentia exausta, mas não era sobre o que eu estava fazendo. Então, assim, eu já tive menos tarefas e ainda assim eu me sentia sobrecarregada, porque na verdade eram as coisas que eu amava que eu não fazia. Então, entenda, se o seu cansaço físico pode acontecer, mas esse cansaço mental muitas vezes é porque você não está fazendo ou não está preenchendo a sua rotina, a sua vida com as coisas que realmente te importam. Então, hoje em dia, eu exerço muita coisa. É muito mais tarefa do que eu exercer e eu me sinto menos cansada, menos sobrecarregada. Por quê? Porque existe propósito em tudo aquilo que eu escolhi fazer parte da minha rotina. A minha rotina ela é composta de muita atividade, é cronometrada, mas são atividades que são importantes para mim, eu seleciono. Eu não encho a minha agenda com atividades porque tem que fazer. Eu encho com coisas que vão me edificar. E assim, a minha fé também me traz propósito para as coisas. Então, muda completamente. Quando você tem um propósito, quando você tem... Eu acredito naquilo que eu tô fazendo, eu vejo um porquê naquilo que eu tô fazendo, não se torna mais uma sobrecarga. Eu poderia olhar de duas... As coisas sempre vão ter a maneira com que você encara elas. A mesma circunstância pode te causar um estresse e um burnout, ou a mesma circunstância pode ser considerada uma bênção. Então, quando eu olho para minha casa e vejo a casa toda desarrumada e eu acabei de chegar em casa, são 10h30 da noite, eu preciso arrumar, eu olho para ela e falo assim, que bom que eu tenho uma casa. Que bênção. Eu poderia falar assim, poxa, tô cansada. Gente, tem gente que daria tudo para ter uma casa para arrumar. Eu amo cada coisa que tá ali. Então, eu vou cuidar daquilo sim. E não é que eu não fico cansada fisicamente, mas isso não me sobrecarrega ao ponto de me fazer desistir, por exemplo. Porque eu sei o que eu tô fazendo em cada lugar, né? Então, isso muda tudo. Que legal. Olha, que frase, assim, espetacular, né? Porque a gente não valoriza mais isso. Eu acho que esse mundo atual, intenso, frenético que a gente vive, deixa da gente ter essa gratidão, como você disse. Tem muita gente que daria tudo para ter uma casa, nem imagino como deve ser sua casa, mas um lar ali, assim, mínimo. Então, é isso que eu quero voltar a falar. A Isis sente cansaço. Sim. Sente cansaço. E como você lida com isso? Sinto cansaço sim, gente, eu sou humana, mas como eu falei, como eu sou muito intencional e eu otimizo o tempo, isso é importante. Eu não fico gastando tempo com o que não é importante. Então, quando você tem uma ordem de gestão de tempo é fundamental para a vida, para qualquer área que você exerça, até para o dia a dia, você tem que ter gestão de tempo. Então, colocar o que é prioridade de manhã, né? Coloca assim, separa as atividades de uma maneira racional, o que eu preciso fazer hoje, quais são as prioridades, joga pela manhã, porque se der algum problema, você ainda vai ter tempo hábil para fazer. E isso já vai tirando uma sobrecarga mental, porque você sabe o que você vai fazer no dia. Todo mundo se cansa de ficar apagando incêndio. Agora, quando você trabalha com uma gestão de tempo, que você já deixa tempo e espaço para caso tenha imprevistos, você vai cansando o físico. Mas se você é aquele pilar, também você precisa cuidar da sua saúde. Você não vai ter energia se você só comer fast food. Você não vai ter energia se você não dorme. Você não vai, assim, e não é dormir horas. É a qualidade do sono. Se você não fizer uma boa higiene do sono, tiver num ambiente escuro, um ambiente silencioso, acalmar sua mente antes de dormir. Não é sobre dormir 8, 9 horas, mas as 4, 5, 6 que você dormir com qualidade. Então, quando você consegue organizar, ter saúde, alimentação é básico, você precisa disso, senão você não vai ter energia física, né? Então, gestão do tempo, atividades reais, selecionar aquilo que é prioritário. Você vai chegar no fim do dia cansado, mas não é uma exaustão. Por quê? Querendo ou não, você se hidratou durante o dia, você não passou por estresse, você teve o controle das suas emoções, não deixou aquilo te sugar, você foi resolutivo, você cumpriu com o que você se propôs, né? Se alimentou, dormiu, teve conversa, tá rodeado de pessoas que te fazem bem. E não é em todo lugar, mas você tem alguém para que se der um B.O., se estiver nervosa, você tem alguém para quem ligar. Se você coloca esses pilares na sua vida, vai chegar o cansaço físico, né? Chega para todo mundo, mas é muito menor, né? Uma sobrecarga menor. E assim, quando você põe a cabeça no travesseiro, sabendo que você não utilizou seu dia de maneira inútil, você dorme tão bem que é restaurador, né? Legal. Então, isso mantém uma rotina intensa. Muito intensa. Ô Isis, e a gente vai chegando no final e claro, né? Eu tenho essa pergunta assim que eu quero fazer para você.
que eu já estou percebendo aqui que você tem muito dessa base, né? Fala-se muito na ciência sobre, e principalmente agora, com a parte espiritual, com a religião, com um propósito maior. Como a Isis lida com isso? Com essa parte de ter aí essa parte espiritual com a medicina, que tem, como na ciência, aquele contraste entre, olha, não podemos misturar medicina com religião, não podemos misturar fisioterapia com religião. Poxa, aquele paciente que ele era negado por todos os médicos, que ele nunca ia andar, ele conseguiu andar. Como que a Isis vê essa parte da espiritualidade? Como eu falei antes, hoje em dia isso é a minha essência, né? Eu falo que se isso não estiver no meu dia, na minha vida, nada mais faz sentido. É o meu sustento, é a minha base, né? Senão eu me sentia realmente como eu vivia antes, eu conquistava tantas coisas, mas quando você não tem uma fé consolidada, é como se você construísse castelos de areia, né? Você fica muito abalável, né? E desde que eu me tornei cristã e eu coloco a minha espiritualidade muito, muito forte na minha vida, porque ela me sustenta mesmo, mas isso me trouxe um ponto muito importante, porque, como eu falei, eu sempre gostei do impossível, eu sempre gostei do desafio, então isso me motivava. E a gente precisa acreditar que existem coisas que todo mundo fala que não vai acontecer e vão. Existem milagres, existem, então assim, eu sempre fui muito científica também, muito cética. Então, se não tá escrito, não vai... principalmente na medicina, na fisioterapia. É assim, tá em artigo, tá comprovado cientificamente? É isso. Se não, não. Então, eu passei por essa fase muito cética. Mas existem porcentagens de que não vai responder com um artigo, não vai responder com ciência. E nós já sabemos que uma pessoa que ela tem a espiritualidade dela fortalecida, se ela crê em alguma coisa... Inclusive, a remissão de doenças, a cura é muito mais frequente. Isso já é comprovado cientificamente, né? Mas quando eu entrei nisso e eu vivo isso, eu consigo enxergar isso, a importância disso para o meu paciente. Porque muitas vezes tem alguém ali que vai fazer falta para ele. Se eu não tiver esse olhar de... Você já orou hoje? Você quer que traga alguém da sua religião para orar por você? Você quer... a religião que seja, você quer que eu traga seu pastor, um padre, né, o que fizer bem para aquela pessoa, se a gente não olhar para essa parte dela, como eu falei, eu gosto de olhar para o ser humano e não para a doença. E a parte espiritual é uma parte essencial para as pessoas, então nós precisamos, independentemente da nossa religião ou da nossa crença, colocar isso como tratamento também, porque para o outro é importante. Se a gente não olha para isso, a gente negligencia uma parte importantíssima do ser humano. Então, eu acho que a área da saúde, principalmente, precisa se abrir para isso. Precisa entender que a pessoa que está ali vai fazer muito bem para ela. Né? Se você trouxer alguém, se você falar de espiritualidade, se você perguntar se ela tá sentindo falta disso, às vezes ela tá internada faz 2 meses e para ela aquilo é tão importante e ela não recebeu, não abriram para ela. Então, assim, é possível que a gente tenha esse olhar mais espiritual, é possível que a gente torne isso mais frequente, né? E lembre-se que isso é uma parte importantíssima para o tratamento de uma pessoa. Muito legal, Isis. Olha, várias e várias assim, mensagens que você passou aqui, que assim, quem está escutando, eu acredito que seja um grande motivo e um grande incentivo, e enfim, poderia falar vários Z's aqui, mas foi muito legal. A nossa conversa vai chegando no fim, eu me sinto assim muito edificado por tudo que você falou, em muitos aspectos que eu me identifico e já vivenciei vários alunos, né, ao longo dessa minha carreira como professor, que talvez falta muito isso, né? Então, muito legal, acredito que devo ter contribuído muito para quem está nesse processo, né? Quem pode ser você com 16 anos, 17, 60 anos, por que não? Não é mesmo? E eu acho que vale muito a pena a gente fazer também a última pergunta aqui para você. Isis, Sir Isaac Newton, o nosso Sir Isaac Newton, ele tinha bigode?
Gente, espero que o bigode dele seja exatamente como esse. Se Não, ele tinha, exatamente como eu esse. queria que ele não fosse a metade azul. É tão tecnológico ali na época, eu acredito que não seja. Pessoal, eu agradeço muito, claro, eu não posso deixar de falar as redes sociais da Isis. Por favor, quem quiser encontrar a Isis, eu peço que você fale, Isis. Por favor, digitem lá no Instagram, que hoje em dia é a rede que eu mais... Gente, eu gosto muito de divulgar minha rotina para mostrar que é possível. Então, me acompanhem lá. Todo dia eu posto story do que eu tô fazendo. E, assim, nisso a gente vai se ajudando. Então, é Isis_Kersh, K-R-C-H-E. E você vai acompanhar. Lá eu coloco sobre a nossa clínica, a Máxima Saúde Integrativa, a nossa marca de suplementos Mediterrâneo Nutrition. Então, me acompanha lá que vocês vão ter muito conteúdo bom. É isso aí, pessoal. O Bigode de Newton, esse seu podcast maravilhoso, vai chegando ao fim. Nos acompanhe nas redes sociais, você pode encontrar a Isis lá, tá sempre compartilhado. E eu fico aguardando ansiosamente você para o nosso próximo encontro. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu!